Hoje a gente vive numa sociedade cansada, pessoas sem energia, sem foco, pessoas ansiosas, dormindo mal. E muita gente acha que isso tá normal. Será que isso mesmo é normal? E hoje, para conversar sobre esse tema, como os hábitos diários mudam o metabolismo, hormônios e cérebro, eu trouxe aqui um especialista nesse assunto, o Dr. George Mantesi, que é especialista em família. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Conselho Saúde, Dr. Jorge. Eu que agradeço o convite, eu tô muito feliz de poder estar aqui conversando desse assunto aí que é tão importante. Com certeza, e eu quero que você comece se apresentando. Vamos lá. Aqui a gente dá a introdução, porque... você que tem que se apresentar. Tá ótimo, eu sou o Jorge Mantesi, eu sou médico de família e comunidade, sou mestre em epidemiologia e doutorando em educação e saúde. Legal demais! E hoje, esse assunto é extremamente importante, né? Eu queria que a gente começasse esse papo falando sobre estilo de vida. É um termo que a gente ouve muito. Estilo de vida. Mas eu acho que pouca gente entende a profundidade do que é o estilo de vida. No Brasil isso está surgindo cada vez mais, já é uma área muito estudada nos Estados Unidos, que é a medicina do estilo de vida, chamado. Uau! Nem sabia disso. E é super assim, tão estudada que Harvard tem diversos cursos para fazer de medicina do estilo de vida. E o que ela se baseia? Se baseia em mudanças do estilo de vida que podem prevenir doenças, ou curar doenças. Então ela se baseia, basicamente a gente pode dizer, pela uma alimentação saudável, exercício físico, hábitos de vida saudáveis. E esses hábitos naturalmente vão refletir na qualidade de vida e na saúde da pessoa. Sabe que é a primeira vez que eu ouvi sobre isso, porque a gente ouve estilo de vida, mas a gente não entende a profundidade, né? Porque eu tive câncer em 2019, né? E naquele momento o meu médico falou, bom, você vai sair curada dessa, mas se você não mudar o seu estilo de vida, pode ser que volte, né? E ele falou que a questão eu tenho uma questão genética muito forte, mas ele falou assim que hoje é o estilo de vida que é o percentual maior da probabilidade de se ter uma doença, um câncer, por exemplo, no meu caso, do que a própria genética. Eu fiquei abismada. E aí eu fui querer entender estilo de vida, né? O que engloba tudo isso, né? E muito interessante porque eu acho que as pessoas hoje, elas realmente não estão acho que hoje está evoluindo muito esse assunto, né? Mas até então, pouquíssimo falado o que é o reflexo mesmo do que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa vida, né? As más escolhas, as boas escolhas podem interferir na nossa saúde, né? Excelente, assim, e mesmo dentro da medicina, eu tive a oportunidade de ser professor da Federal do Rio Grande do Sul durante um período para o pessoal de medicina, e eu me lembro que os alunos colocavam, professor, orientei mudança do estilo de vida. Tá, e daí você perguntava, mas o que você orientou a fazer? Não, mudança do estilo de vida. Ninguém sabia afirmar exatamente o que fazer. E eu acho que cada vez mais a gente trazer uma ideia geral do que tem na literatura, da importância, o que tem que fazer. Gente, praticar atividade física em torno de 150 minutos por semana, alimentação saudável, tirar ultraprocessados e de repente abrir menos e descascar mais. A gente tem a questão do sono também, trabalhar com uma questão do sono, dormir em horário certo, evitar cochilo em lugar escuro. São tudo pequenos fatores que vão melhorando a qualidade de vida das pessoas de uma forma geral. A gente vê hoje que tá todo mundo reclamando, né? Tô muito cansado. Será que isso é cansaço mesmo ou pode ser indício de alguma doença? Não, excelente. Assim, a gente percebe dentro da clínica que cada vez mais esse cansaço ele pode significar duas questões importantes. A gente vive num universo onde tem uma carga de estresse muito grande. A gente, normal, desde pegar o carro até uma questão do ambiente de trabalho, os ambientes sociais, a carga de estresse é alta, estresse elevado causa cansaço. Mas existe também um ponto importante, a gente chega numa certa idade, cada vez mais está sendo estudado tanto para homens quanto para mulheres, uma questão que a gente tem um baixo nível de hormônios, os hormônios começam a diminuir. Homens 35, 40 anos ali, a testosterona tende a cair 1% ao ano e vai diminuindo. Mulheres também quando entram na menopausa, e isso tudo sim pode interferir no cansaço. Então o cansaço pode ter um fruto orgânico, não necessariamente só uma questão ambiental, pode ter um fundo orgânico que precisa ser investigado. E durante muito tempo, para as mulheres inicialmente começaram a dar um pouco mais de atenção na menopausa, mas para homens, agora nos últimos 5, 10 anos, começaram a trazer essas questões da andropausa também, de investigar um pouquinho os homens e entender.
É verdade, porque pouco se fala nisso, né? Eu pouco ouço falar os homens, principalmente, né? É muito pouco da andropausa, assim, e eu percebo que eu sou, às vezes, convidado para falar sobre andropausa, por quê? Porque poucas pessoas falam. A gente tem alguns urologistas, que eles são mais, trabalham com cirurgia, mas quem pensa em saúde masculina, atualmente vai para o urologista, mesmo que seja uma especialidade mais cirúrgica, mas é porque não tem quem fale sobre isso. Então, cada vez mais está tendo estudos para falar sobre isso, a gente vê uma mudança, pessoas importantes trazem que fizeram reposição de testosterona, ou foram investigar o porquê estavam tão cansados, e foram trazendo que, pô, melhorei a qualidade de vida, melhorei meu relacionamento, melhorei minha parte profissional, minha parte física, falou, opa, tem algo aí que é importante a gente olhar. Legal. E o que mais destrói a saúde hoje em dia? Olha, a gente sempre fala que o pilar da saúde é alimentação, exercício físico e sono. Pode dizer que assim, é a nossa base da pirâmide. Se a pirâmide não tem uma base firme, não interessa o que coloca em cima, ela vai cair. Então, a alimentação, exercício físico e sono são 3 pontos que todos nós deveríamos estar olhando. É a alimentação mais saudável, aquilo que a gente já imagina, menos questões industrializadas e mais cozinhar em casa. Exercício físico, precisamos falar de academia, seja anaeróbico ou aeróbico, quer dizer, academia, ter massa muscular é igual a saúde, igual a longevidade, viver mais e viver melhor. Exercício aeróbico também, corridas, caminhadas sempre são importantes, e o sono, cuidar do sono, que a alimentação já é falado, exercício físico, e agora cada vez mais o sono está sendo falado. Então, a gente tendo essa base bem estruturada, Renata, o resto naturalmente vai vir cada vez mais e melhor. É difícil, né, a gente pensar, porque a gente anda num ritmo muito, nossa, turbulento. A gente que é empresário, a gente tá no meio de outras pessoas e todo mundo reclamando, né, reclamando. E muita gente reclamando do sono, realmente. Olha, nossa, acordo de madrugada, não consigo mais dormir. A cabeça já começa a funcionar, às vezes de madrugada mesmo. Não consegue descansar, né, e isso vai, no dia a dia, vai desgastando. E as pessoas começam a ter, né, dificuldade até de raciocínio, né? A gente já tem estudos mostrando que menos de 5 horas de sono por noite já diminui entre 200 nanogramas de testosterona dos homens. Uau! Quer dizer, a testosterona já fica baixa. Já é uma pessoa que vai ter o nível de testosterona baixo, tirando o nível de cortisol mais alto, que é o nível do estresse. Cortisol nos ajuda, nos dificulta a tomada de decisões melhores, mais sérias. Então, tudo isso é ligado com o sono. Então, o sono, a gente vê que o sono, a gente brinca que ele é uma limpeza. A gente antes pensava que o sono é desligar, muito pelo contrário. A gente tem diversas ondas funcionando durante o sono, ele funciona quase como uma limpeza nossa. A gente precisa fazer esse ciclo correto do sono. Fez esse ciclo correto do sono, é como que a gente reiniciasse tudo para que o próximo dia seja mais produtivo e melhor. Então a gente antigamente que falava, olha, eu trabalho muito, eu tenho pouco tempo para dormir, é ótimo. É o contrário, tenho certeza que a sua produtividade é mais baixa. Então se a gente não pensar que a qualidade do tempo, não a quantidade é que importa, é exatamente isso. Então a gente tem que ter uma qualidade de sono certa que o quê? Vai ter mais produtividade no dia seguinte, seja física ou seja até profissional. E qual que é o tempo certo, assim? Qual que é a necessidade do corpo em relação ao sono? Porque eu entendi que é um grande pilar aí de importância, né? Ele é fundamental. O que a gente tem de estudos em torno de 7 horas, a gente pode dizer. Mas tem no mínimo. No mínimo. Tá. Mas a gente tem estudos mostrando o que é ruim para baixo, que é menos de 5. Tá. Porém, a gente sabe que com a idade a gente tende a dormir menos. Então, o que é aconselhável? O que a pessoa se sente bem? A gente chama que quando ela acorda, ela tem que se sentir bem, que é um sono reparador. Acordou, sentiu cansado, não preguiça, cansado, opa, tem algo estranho. E aí, às vezes, não é o número de horas, é a forma que dormiu. Pessoas que acordam muito para ter que ir no banheiro, é ruim. Pessoas que às vezes ficam ruminando ideias e pensamentos e ficando mais estressadas, às vezes o sono não é tão de qualidade. Então, as pessoas têm que sentir se acordaram bem e dispostas, bom, ótimo, tá tendo um sono de qualidade. Não acordaram, tem que pensar o que é o barulho, é a luz, é a mesma questão de ruminando alguma coisa, é a questão de estar acordando muito durante a noite. A gente tem que avaliar o que pode ser. Tem que ter a percepção. Isso você cuida disso lá? Sim. Na sua clínica? No Instituto a gente acaba, assim, porque é o pilar. Exercício físico
Não importa, a gente trabalha com profissional, questão mais de performance profissional ou física mesmo. Então a gente tem alguns atletas, seja jogador de futebol, tenistas, maratonistas e tem pessoas de alto desempenho, diretores de empresas bem importantes, até pessoa que veio do exterior para produzir aqui no Brasil. O que acontece? Os dois passos parecem tão diferentes, mas são iguais. É performance. Os dois têm que fazer bem feito. Exercício físico, alimentação, sono. Ótimo. Fizemos isso, a gente passa no segundo momento. A gente vê a questão toda hormonal, toda uma questão de suplementações se necessários, por quê? Para o pico da pirâmide, para estar produzindo o máximo possível. Então, o sono ou alimentação, exercício físico, são a base, é a primeira coisa que a gente faz. Não tem nenhum paciente que passa por nós sem olhar isso. E eu digo mais, todos os médicos cada vez mais estão olhando isso. Não importa se é um cardiologista, se é um cirurgião plástico, cada vez mais estão olhando isso. É verdade, porque no meu caso foi um mastologista. E é engraçado porque eu fiz o tratamento com ele tocou nesse assunto e a minha ginecologista, a mesma coisa, falando, você tem que cuidar do seu estilo de vida, né? E o doutor Navarro já tinha feito todo... E aqui eu ouvi de novo da ginecologista. E é verdade, porque a conversa foi exatamente a mesma, né? Olha a alimentação, para de comer farinha, açúcar, tanto que desde 2019 eu não consumo açúcar, né? Olha o sono principalmente, olha o nível de estresse. Mas é muito difícil, né? Porque... Quando a gente fala em estresse, é mais difícil ainda. É muito difícil. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Até a questão do sono, a gente pode se policiar. A gente pode fazer a higiene. Eu fui aprender sobre isso. Higiene do sono. O que você pode fazer na hora de dormir. Parar de assistir televisão, diminuir as telas. Tomar um chazinho, fazer uma leitura. Então eu faço tudo isso para dormir. Mas e o estresse? Como que a gente controla nesse mundo louco que a gente vive? É muito difícil. A gente tem um trabalho que eu adoro esse trabalho. Que eles fizeram uma avaliação de pessoas que tinham cargo de liderança e tinham um grande número de pessoas abaixo delas. E eles descobriram, mas por que essas pessoas chegaram nesses cargos assim? E uma dos resultados foi, homens tinham testosterona mais elevada e cortisol baixo. Cortisol é o nível de estresse. Conseguia manter o estresse mais baixo. Então, testosterona, eles não fizeram julgamento se fazia reposição ou não, ou era natural, mas tinha mais alta, e o cortisol mais baixo. A testosterona é imaginável, a gente avalia, emagrecimento ajuda a aumentar a testosterona, exercício físico. E agora a questão do estresse, como a gente faz isso? Existem já alguns trabalhos mostrando exercício físico é fundamental para o manejo de estresse, principalmente alguma coisa aeróbica, pode ser importante fazer aeróbico. A gente tem estudos mostrando que a gente fazendo atividade física, olhando para a água, em um ambiente que a água ajuda a reduzir. É mesmo? Em ambiente mais verde, tipo um parque, pode ajudar a reduzir. Então são diversas formas que a gente ajuda. E tem alguns suplementos que podem sim nos ajudar. Alguns suplementos que causam, são de grande ajuda, mas eles não são uma medicação. Tá. Então a ajuda não é tão importante, mas eles são auxiliares. Como tem a ashwagandha, que a ashwagandha é super bacana, que ela ajuda a diminuir o cortisol. Então, para alguns profissionais que têm mais alto, ou mesmo a gente tem os jogadores de futebol e tudo, que a gente tem o cortisol mais alto, eles estão em momento de campeonato, eles estão sob pressão, a gente sabe que precisa baixar o cortisol dele para eles tomarem a decisão correta quando eles estão sendo mais solicitados. A mesma coisa da questão do profissional, do diretor, da tomada de decisão. Então, a ashwagandha ajuda bastante, a gente sempre orienta, cara, chegou o momento de começar a fazer uma corridinha, chegou o momento de ir pro parque, chegou o momento, de repente, a ashwagandha, a gente vai usando vários mecanismos para ver qual que melhor funciona para ele ter a melhor resposta. Nossa, foi tão engraçado, porque esse final de semana pra mim foi tão corrido, né? E aí ontem, a minha cunhada tinha até chamado assim, vamos almoçar? Eu falei assim, nossa, cunhada, sabe o que eu tô precisando? Eu vou andar na lagoa. E eu ando por dentro, porque andar ali no meio das árvores, vendo a água, me dá uma sensação de paz. Eu nem sabia disso. E, nossa, como parece que alivia mesmo, né? Parece que o coração acalma de você estar nesse ambiente com a lagoa, com as árvores, vendo os gatinhos que eu amo. Dá uma sensação de paz. Eu nem sabia que isso também podia diminuir o estresse. Tem diversos estudos, assim, porque cada vez mais a gente vivendo nessa sociedade, os estudos trazem algumas coisas observacionais, assim, mas é bem bacana, assim, e tem bastante que mostram isso. Mais perto da natureza possível, melhor é para nós. Legal. E quais são os sinais que o corpo dá que tá né, você tá entrando num estado assim de adoecimento? A gente
percebe no estresse, ó, eu tô diferente do que eu tava. Irritabilidade. As pessoas que têm pouca tolerância à questão de qualquer erro. Então, a pessoa fica mais irritada por qualquer questão. As pessoas têm dificuldade de dormir. As pessoas, elas começam a falar que elas estão mais cansadas, porque tá sempre estressado, não consegue relaxar o corpo. Então, chega lá no consultório, é sempre isso. Olha, Jorge, faz tempo assim, eu não consigo dormir bem, produzir tanto, tô sempre cansado. A gente já sabe, opa, vamos ver um pouquinho como é que tá o estilo de vida, como é que tá a vida. Não, Jorge, trabalho 12, 14 horas por dia. Normalmente tem algum ponto assim. E é importante, a gente consegue ajustar a máquina durante um tempo, que eu até posso entender que algumas pessoas precisam trabalhar muito durante um período de tempo. Sim. Mas a máquina um dia funde. Então a gente tem que tomar cuidado até que ponto a gente pode chegar nisso, porque depois a máquina acaba fundindo e pode ser mais complicado. Você falou bastante sobre a testosterona, né? Qual que é a importância dela no organismo? A testosterona, a gente durante muito tempo pensava que era um hormônio masculino. Daí descobrimos, sabe que todo mundo tem, que são os hormônios sexuais, estrógeno e testosterona. A testosterona, ela ajuda na questão da libido, na questão da tomada de decisão, na questão da construção de massa muscular. Então é um hormônio que traz aquelas características mais masculinas mesmo. E não quer dizer que as mulheres não tenham. Tem também, Sim. mas em um nível mais baixo que homens. Mas as mulheres, uma das avaliações que a gente faz, e até uma das indicações, a única indicação de guideline mesmo para o uso de testosterona em mulheres é a baixa libido. Então a mulher pós-menopausa. Então a mulher depois da menopausa pergunta como é que tá a libido? Tá mais baixa. Mas você vai perceber que ela tá mais cansada, que ela tá dificuldade de fazer exercício e ganhar massa muscular. Você nota que também tem outros envolvimentos dentro da testosterona. Mas o importante é dizer, cada vez mais a testosterona está sendo estudada em relação à saúde. Porque durante muito tempo teve uma questão muito envolvida com o abuso disso por parte de atletas, Sim. que levou ela para esse lado mais negativo. Mas ela tem um lado muito positivo dentro do nosso próprio organismo. A gente precisa dela. E é recomendada a suplementação, assim? Para homens, tem uns critérios específicos, que é o caso da andropausa. Homens fazem 2 testes separados, com a testosterona mais baixa, tal. Daí tem outras formas de tentar o emagrecimento e tudo que pode ajudar a aumentar. Mas se não for necessário, sim, é orientado a questão do uso da testosterona próprio, justamente porque é uma doença. É uma baixa testosterona, é uma doença. E a gente vai tratando ela com o uso de testosterona externa, né? E sobre os demais suplementos, porque assim, a gente faz os exames, né? Eu pelo menos faço anualmente lá os exames pra ver se tá tudo certo. E eu acabo tomando vários suplementos, né? Qual que é o papel, a finalidade desses suplementos? O que realmente pode mudar no nosso dia a dia aí? Bom, o suplemento virou um mercado gigante, assim, não para de crescer. É um mercado, assim, eu fui no Arnold esse ano, assim, cada ano tá maior o Arnold, suplementos novos, o pessoal cada vez mais. Agora a onda da proteína, que é super importante, mas cada vez mais estão trazendo proteína e outros suplementos. O que acontece? Suplementar algo que falta na gente, essa é a ideia. Se eu tenho baixa vitamina D, eu suplemento. Tem até 95% da população, depende dos estudos, que tem baixa vitamina D. Opa, então vamos olhar, tem baixa, a gente suplementa. Mas para quem já tem ela normal, precisaria suplementar? Teoricamente não. Tá. Mas a gente tem outros suplementos que podem nos ajudar. Por exemplo, a creatina. Tem diversos estudos da creatina de coisas muito positivas que ela pode dar. E em relação à força, que pode não ser tanto, 3 a 10% aumentar a força, mas tem alguns estudos de cognitivo, alguns falam que pode ter uma melhora cognitiva, outros não. Mas ela pode ser interessante. E daí tu pensa, e abuso de creatina pode causar tanto dano? Na verdade, não. Se usar uma dose normal é segura. Então, tu coloca na balança entre mal e bem, ela tem uma tendência maior a fazer bem. Creatina pode ser super útil, que todo mundo fala que é o suplemento principal. Depois a gente tem pessoas que estão em processo de dieta whey protein, que é um suplemento de proteína, que também é bacana. Mas daí a gente entra em outros suplementos, que nem eu falei da ashwagandha. A ashwagandha é super bacana, mas aí depende do estudo que a gente utiliza, pode ser, só que a gente sempre coloca na balança. Faz mal? Bom, olha, se não usar doses elevadas, a gente consegue controlar. Então, beleza, podemos fazer uma suplementação. E às vezes é importante, Renata, trazer que as pessoas, às vezes, elas menosprezam o efeito placebo que pode ter de eu estar tomando algo. É mesmo? Conte sobre isso. Os trabalhos mostram que até 20%, eu tava no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, daí lá eles chegaram até 30% do efeito poderia ser placebo. A gente pode melhorar alguma coisa em até 30% só tomando o placebo, que não é a medicação em si.
Então você imagina, entra um paciente nosso lá e ele nunca treinou e nem nada, a gente fala, não, agora você começa isso, ele vai achar que aquilo pode ser uma motivação a mais. E se não faz um mal importante, pode mover ele, o efeito placebo também pode ser válido dentro desse ambiente. Mas tudo com cuidado e com orientação do profissional de saúde, né? Que doido! É muito legal. Não tinha ideia sobre isso. A gente vê os estudos de placebo de medicamentos, acho que principalmente em questão de problemas de ansiedade, essas coisas, né? Acho que eu vi alguns estudos em relação a isso, mas até essa questão de melhora no... É tudo, porque o placebo ele funciona um pouco geral, tanto que o pessoal usa quando eles fazem alguns trabalhos que faz o grupo controle, é o grupo que toma placebo. Pega um grupo que toma uma medicação, outro placebo, para ver. Só que o efeito placebo não é que não tem efeito. Ele tem efeito até 20% dos casos. Então, um hipertenso que toma um remédio achando que é um antihipertensivo pode ter uma melhora até 20% daquelas pacientes. Então, existe uma melhora que pode ser. Então, a suplementação, às vezes, também pode ser uma ajuda com um efeito placebo nisso também. Legal. Vamos falar sobre longevidade. Viver mais significa viver melhor? Não necessariamente. Todo mundo quer viver mais, né? Mas a gente vê como a gente vai viver. A pergunta é, você gostaria de viver mais e precisar de ajuda para viver? Então essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo cada vez mais. E o que foi descoberto? Você quer viver mais e melhor? Tenha massa muscular. É tudo que está mostrando. Tenha músculo. Músculo vai ser fundamental para isso. Por isso que a academia cada vez mais está sendo estimulada. E a gente tem algumas que são a Blue Zones, que são as zonas onde as pessoas vivem mais de 100 anos, Costa Rica, tem nos Estados Unidos, tem até uma série, né? É isso, Sardenha. Eles fizeram 1 milhão de estudos, assim, e eu acho muito engraçado, porque eles tentando descobrir uma coisa, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma tendência em tentar encontrar uma coisa. Milagre ali. Milagre. É um milagre, deu. Esse resolveu a nossa vida. E, na verdade, eles viram que são várias coisas, assim, pessoas ativas, a alimentação, são vários fatores que podem influenciar. Mas todos eles se param sempre naquela coisa, qualidade de vida, assim, é a forma de qualidade de vida. Então a gente pega aqueles 3 os nossos pilares, exercício físico, alimentação, sono. E aí pega uma vida em comunidade, onde tem amigos, tem um ambiente saudável, tende a ter uma capacidade de viver mais e melhor. Nossa, muito legal você falando nisso, porque meu pai, ele tá com 74 agora, e ele é diabético, e é um pouco acima do peso. Aquele combo que é fora do estilo de vida adequado, né? E ele nunca fez atividade física. Nunca. E hoje, com 74, começou a pesar, né? Ele anda até mancando, assim, até por causa da diabetes. E ele tá passando por um processo lá, foi em médico agora, e aí o médico mandou tomar creatina todo dia, mandou ele pra academia. É isso. E foi até bonitinho semana passada. Ai, tive que passar no cardiologista pra pegar o meu atestado e pra começar a academia. Mas ele tá fazendo a coisa mais certa. E aí eu fico pensando, né? Ele tem 74 anos, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Melhor agora do que depois. Né? Nunca vai ser tarde. Exercício físico é que nem respirar, que nem a gente se alimentar. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Em qualquer momento vai ter que fazer parte da nossa vida. O que é interessante é que a gente está vendo o exercício físico quase que nem a gente vê um remédio. É verdade, é verdade. Tome isso. A gente nunca vai falar, olha, eu não tome porque não sei. Não, toma o remédio. É a mesma coisa do exercício físico. Não, tu tem que fazer. Então, cada vez mais a gente está entendendo isso. Que esses hábitos, eles são nossa medicina, que é a medicina do estilo de vida. Muito legal, e eu vi, assim, nitidamente esses dias aí com meu pai mostrando. A gente sabe o que é bom, né? E os médicos hoje, é o que você falou, cada vez mais estão direcionando para isso. Sim. A gente sabe o que precisa ser feito, então a gente tem que fazer, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa vida, do nosso futuro, né? Eu adoro isso, que é uma coisa assim que a gente percebe muito que a Europa, às vezes os Estados Unidos tem menos disso, assim, que às vezes a gente menos paternalista, é falar assim, o certo é fazer isso, gente. Você tem que fazer isso. Você não quer, esse vai ser os problemas que você vai ter. Mas o correto é fazer isso. E até agora é isso que vai fazer bem pra você. Exercício físico, alimentação, tudo. Não quer fazer ou parar de fumar. É a autonomia do paciente. Sim. Mas a gente, como médico, sabe a consequência, tem né? que saber. E tem que mostrar a consequência pros nossos pacientes. E eu digo, é difícil. Tem gente que tem mais dificuldade de fazer atividade física, mas depois que começa a fazer e pega gosto, cada vez mais tende a gostar disso, assim. Ele vai se mexer melhor, vai ter maior mobilidade, ele vai sentir um bem-estar maior, vai ter uma tendência a melhorar todos os aspectos da vida dele. E é verdade, a minha sogra tá com 84 anos e ela há 25 anos frequenta academia assiduamente. E ela
não para. Ela não para. É muito bom. É muito bom. A gente vê a diferença. Meu pai, 10 anos mais novo que ela, tendo essa dificuldade, e ela, com 84, super disposta, com uma puta energia, e anda, não tem preguiça, e faz, e sobe. É Renata, que incrível. eu adoro. Quando chega o pessoal que eu falo, cara, vai pra academia. Não, mas eu não tô muito acostumado. Vamos ver o seguinte, ó. Arnold Schwarzenegger, é de 1947. Stallone, de 46, se eu não me engano. Cara, tem 80 anos. Olha eles. Uau. Eles estão voando. Por quê? Porque eles treinam, é isso. Eu não tô falando que não tem as dificuldades dele. Obviamente, ele já tem uma pessoa de 80 anos, né? Mas você nota que ele consegue ser mais ativo. E por que ficou mais ativo? É exercício físico, academia, massa muscular, é isso. E a gente, pegando as pessoas, né, até os 40, qual que é o erro mais comum que se comete? E o que a gente poderia fazer para que construir esse futuro melhor aí, né? Mas com autonomia. Assim, o que eu tô adorando, assim, que a gente vê é o número de academias que estão sendo abertas. A gente brinca, assim, que estão fechando, não fechando, mas não estão abrindo mais tanta farmácia, e agora academia estão se abrindo. E isso é um ótimo sinal, provavelmente, Sim. Renata, isso a gente vai colher o resultado disso econômico e social daqui 20, 30 anos, que vai ter uma qualidade de vida maior, menos doenças cardiometabólicas, diabetes, hipertensão, menos risco de câncer, menos riscos de AVC, infarto. Então, o que acontece? O primeiro ponto é entender que exercício físico é parte da sua vida. Ninguém se pergunta se tem que se alimentar hoje. O exercício físico é isso. Ninguém se pergunta se tem que respirar o ar. O exercício físico basicamente é isso. E quando a pessoa fala, eu não tenho tempo, é que ela não entendeu que o exercício físico vai dar tempo a ela. A prioridade, né? Prioridade. E vai dar tempo. Eu tenho diversos pacientes que estão nesse processo de melhora de performance física, e às vezes tem uma questão, ou profissional, que tem uma questão de redução de peso. E aí eu brinco para eles assim, olha, você fez aqui o processo, a gente reduziu, hoje a gente teve um paciente que reduziu 19 quilos em um pouco mais de 12 semanas. Uau! Foi impressionante. Eu brinquei para ele, olha, você ganhou 3 a 5 anos de vida. Acabou Só de com a ganhar. diminuição do Quanto peso. vale isso? Ganhou tempo, é basicamente isso. E vamos tocar já nesse assunto, que eu acho que é um assunto em alta. Obesidade, né? Como você falou que esse seu paciente, que então, por espaço de tempo, perdeu 19 quilos, o que fez diferença na vida dele? O que ele fez de diferente nesse tempo aí para diminuir, né, tanto assim em relação a quilos, né? A gente hoje em dia tem diversos medicamentos que nos auxiliam, as famosas canetinhas. Sim, Tirzepatida, semaglutida, elas sempre vão ser uns aliados. Mas elas Funcionam mesmo. Funcionam. Mas elas são aliados para a mudança do estilo de vida. Tá. O que ele começou a fazer? Academia. Cuidou da alimentação, cuidou do sono. Assim, é nítido, assim, ele mudou o estilo de vida. E aí o engraçado é que a gente fala, pô, você melhorou a vida dele. Não, toda a família dele melhorou a vida. Eles falaram que eles melhoraram de alimentação do ciclo familiar, a esposa dele começou a ir pra academia, começou a treinar, virou um ambiente de uma qualidade de vida familiar. Então isso cria um ambiente cada vez mais próspero. E o que a gente tem? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, que nem diabetes e hipertensão, mas a gente pode melhorar essa questão. Pode controlar, né? Tu pode controlar ela. Então, o que acontece? Essas medicações, quem produziu ela, ou até a Sociedade Brasileira de Endócrino, fala que é para toda a vida. Porém, a gente consegue, em alguns casos, usar durante um período de tempo para estimular a mudança de estilo de vida. Então, imagina ele. Reduziu 19 quilos. Ele falou, Jorge, agora eu entro no carro sem problema, ele vai sair com a esposa dele mais tranquilo, as coisas ficaram mais fáceis para eles fazer, porque não tirou 20 quilos de peso das dele. Costas, né? Das costas. A produtividade dele melhorou muito, profissional. Então, com essas mudanças, ele girou uma chavezinha. Que é o quê? Entender que o exercício físico faz parte, que a alimentação vai ter que ser uma alimentação saudável, que o sono vai ser importante. É isso que a gente conseguiu fazer. Então ele foi um acelerador de processo. Uhum. Foi aquele, assim, a ignição para ele mudar o estilo de vida dele. Então foi fundamental para isso. E também acho que tem hoje muita gente tomando por conta, né? Aplicando lá a injeçãozinha por conta e acaba não mudando o principal, que é a cabeça, que é o estilo de vida. Qual que é a consequência disso no... Vai ser assim, ó, a gente vai ver o uso dela sem mudar a forma de agir. Quando a pessoa parar, adivinha o que vai acontecer? Se ela não mudou nada... Vai voltar tudo igual. Vai voltar ou até tudo piorar. Igual, até piorar. Porque quando ela vai emagrecendo, ela não faz o controle de proteína adequado, exercício físico, ela vai perdendo massa muscular. Perdeu massa muscular significa que você precisa de menos calorias
para sobreviver. Então, quando ela parar de tomar, que não vai ter tanta massa muscular e menos caloria, ela vai comer um pedaço de pizza, ela já vai ser o suficiente para ter a caloria do dia quase. Então, cada vez fica pior. Então, as pessoas sem acompanhamentos é o que todo mundo fala dentro da área da saúde, que 2026 vai ser o efeito rebote. A gente vai ouvir daqui a uns 2, 3 meses, já vai começar todo mundo a falar de efeito rebote. Que é essa consequência do ano passado. Consequência do ano passado, quem usou achando que estava normal, vai falar, meu Deus, tudo de novo, sim. Quem fez bariátrica, aconteceu o mesmo efeito. Eu conheço muita gente que fez e hoje voltou ao normal, o que era antes. Porque não mudou. Porque não mudou o estilo de vida dela. Por isso que o pré-bariátrico que faz aquele acompanhamento que teria que ser feito por ano, psicólogo, educador físico, fazer toda essa questão antes desse processo. Porque se não adianta, se a gente não mudar, a gente tende a voltar ao que era antes. Nossa, mas é muito difícil se pensar no psicológico da pessoa, né? O que você acha que faz realmente a pessoa virar a chave? Porque a gente vê, eu tenho pessoas ao meu redor assim que é isso, aplicam lá, emagrece e depois volta de novo porque não mudou a cabeça. Mas é muito difícil, né? Como que você consegue, assim, ajudar os seus pacientes nesse aspecto de mudança de mentalidade? Eu gosto de mostrar dados, eu sempre mostro. Então eu mostro assim, melhoria de vida, exames laboratoriais, você vai mostrando, olha, tua vida tá outra. Isso é sempre importante. Daí ele começa a se sentir bem com ele mesmo para ter, mas é uma doença crônica. Então amanhã ou depois a gente tem que sempre estar monitorando esse paciente se ele não vai ter uma recaída. Então é sempre importante estar mostrando a evolução dele melhoras. E ele vai sentindo essas melhoras. E aí ele começa a ter dentro dele mesmo que é importante ele fazer isso. E sempre dá certo? Até agora sim. Até agora sim. Provavelmente a gente vai ter momentos daqui a uns anos que pacientes vão ter recaídas. É normal, porque é uma doença crônica. Mas por isso que a gente está junto com os pacientes durante todo o período. O Medicina de Família e Comunidade é a única especialidade médica que a gente nunca dá alta. Eles são nossos eternamente. Desde que nascer até o final, eles vão ser sempre nossos pacientes. Que legal! Olha, eu não tinha pensado nesse aspecto. E é justamente você cuidar pra vida. Pra vida. Me fala sobre essa especialidade um pouco, porque a gente sempre ouve sobre as especialidades. A gente sabe o que o oftalmo faz, a gente sabe o que a ginecologista faz, mas o que a medicina de família e comunidade faz? A melhor frase, assim, a gente no Brasil, ela tem pouco aspectos, porque uma parte a cardiologia acabou fazendo, ela mudou de nomes, assim, dentro da Europa ela é muito comum, ela é porta de entrada ao sistema de saúde. Então é a pessoa que conhece, tipo, eu conheço a Renata tudo, eu conheço quem é o marido da Renata, eu conheço o filho da Renata, eu conheço o ambiente que ela vive, eu sei o estresse que vive, fica mais fácil cuidar dessa pessoa. Então, o que eu gosto de falar, assim, que tem uma frase de um professor que é muito bacana, que a gente é especialista nas doenças mais prevalentes da população. Então, eu gosto dela, por quê? Porque ela tem uma visão global das pessoas. Por exemplo, quando a gente trabalha em emagrecimento, você mesmo perguntou, o endócrino, que é uma excelente especialidade, ele vai tratar o quê? Partes hormonais e tudo, beleza. Mas tem a cabeça dele, então a gente vai ter o psiquiatra. Tá, mas aí tem a questão também de exercício físico, daí vai ter o médico especialista ou o educador físico. E o médico de família, basicamente, ele consegue englobar tudo isso, consegue ter uma visão de um todo. Eu consigo ver a Renata, como é que funciona a cabeça da Renata, eu consigo lidar com a questão hormonal da Renata, eu consigo lidar com a questão do trabalho da Renata, do ambiente onde ela vive. A gente consegue ter uma visão mais global. Por isso que eu adoro medicina de família e comunidade. Eu brinco que, assim, o Dr. House, que é um clássico, Sim. ele não é um médico interno, ele é um médico de família, ele descobre tudo. Eu adoro o Dr. House. Eu adoro também, e é muita visão disso, a visão global, que ele enxerga todo. Exato. Onde ele trabalha. Quem faz muito isso era o médico de família, que vive nesse ambiente. Claro que para dentro da televisão fica bonito colocar uma questão mais hospitalar. Mas o médico de família, ele é um especialista nas condições mais prevalentes dentro da sociedade. Que legal que tem essa visão. E qual que é a diferença? A gente hoje ouve-se muito falar em medicina integrativa. Qual que é a diferença? O que trabalha a medicina integrativa? Porque eu tenho essa ideia de que também tem muito a ver com isso, né? É interligado, assim, ou não? Tô fazendo... Não, o que acontece? A medicina de família e comunidade, ela é considerada como uma especialidade médica dentro do Brasil. A medicina integrativa cada vez mais está chegando no Brasil. E aí a gente tem duas. Tá. Tem medicina funcional e integrativa. Daí depende um pouco que vai ver. A integrativa, ela teoricamente integra várias outras especialidades, que pode incluir até uma questão de acupuntura, uma questão de um tipo de massoterapia, algumas outras questões que podem envolver.
Mas ela tem essa visão global. Isso é super bacana. Ela sim consegue enxergar o paciente como um todo, que cada vez mais tem essa tendência. Você mesmo trouxe do masto que ele enxergou você, ele não olhou só você como, bom, essa daqui é a questão dela, a gente tem que tratar. Não, melhor estilo de vida, enxergou como um todo. A medicina cada vez mais está entendendo isso, as coisas são conectadas. E isso acaba acontecendo. Mas no Brasil, essa funcional, integrativa, ela ainda não é considerada uma especialidade médica. Ela tem diversos estudos nos Estados Unidos, Harvard é muito forte nisso, mas aqui dentro do Brasil ela tá ainda, existem alguns centros que fazem alguns cursos de formação, mas o Conselho de Medicina ainda não considera ela uma especialidade médica. Entendi. E eu queria que você contasse cases. Quais cases ali dentro do consultório mais marcaram a sua carreira? É legal porque a gente trazendo, assim, os casos concretos, né? Até para as pessoas que estão assistindo a gente ali entender como que isso tudo faz bem, como que a gente tem que olhar a nossa vida, o nosso estilo de vida para ter uma vida plena, né? E feliz. O que eu gosto de reparar, de comentar, assim, dentro do Instituto a gente, eu brinco assim que a gente é Fórmula 1. Então a gente pega... Como exemplos, eu tenho alguns profissionais que são jogadores federados de futebol e alguns profissionais de alto nível. Mas imagine, se a gente consegue melhorar um desempenho de alguém que já está rotando numa alta rotatividade, está no desempenho alto, quer dizer que todo o resto fica mais fácil. Então a gente tem esses cases que eu gosto sempre de usar. A gente tem um case que é um menino que ele está na categoria de base de um time da Série A, sub-20, que é bem no ponto de entrar pro profissional, que tem alta competitividade e tudo. Você consegue com orientação, melhor alimentação dele. A gente consegue, a gente aumentou em 7% a massa magra dele. A gente faz uma avaliação também, que é essa questão de ver toda cognitiva. Então, por exemplo, eu consigo dizer pro jogador de futebol o nível de resiliência dele. Se o time dele estiver perdendo, ele é um jogador para botar no segundo tempo ou não? Se tiver a pressão, ele é um jogador para chutar o pênalti ou não? E eu fico no Brasil a gente usa muito pouco, tem poucos times de Série A que pagam salários de mais de 2 milhões para um jogador e não avaliam isso. Eu digo como é que metodologia para ensinar ele, por exemplo, não todo mundo aprende igual, tá, Renata? Então, sim. Tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de fazer, por exemplo. Então a gente consegue dizer qual que é o melhor método para ele. Que às vezes tem um treinador que adora dar videozinho, não adianta nada para esse cara. Outro que só bota em campo, que às vezes não vai adiantar nada. Cada um é cada um. E você imagina que você tem um ativo, que é o jogador de futebol, que você gasta 2 milhões por mês, e você não sabe como ele aprende. E daí você quer que ele faça um movimento no jogo que ele não vai aprender porque você mostra vídeo, e ele tem que ser prático. Ou você faz prático ele sem vídeo. Eu consigo dizer resiliência, consigo dizer personalidade, se ele tem que ser o capitão do time ou não. Se ele tem uma personalidade dominante. Então a gente faz diversos testes dentro deles, e esse menino foi ótimo, porque vamos botar aí, eu acho que foi 12 semanas, ele virou capitão do time. E daí eu me lembro que os familiares deles estavam me contando que tudo que a gente trouxe, perdão, tudo que a gente trouxe, que falou, o time dele tá perdendo 1-0, ele levantou todo mundo e falou, não, vamos lá, que era bem o perfil dele. Era um perfil dominante, de capitão, vamos lá, tudo. Ele chutou pênalti. Então a gente consegue dizer, não só fisicamente, mas também cognitivo, a melhor forma que tem para ele melhor desenvolver. E esse case eu adorei, assim. Provavelmente ele claro, tem diversos fatores, é o que a gente fala, a gente transforma ele em atleta, virar jogador é com ele. Sim. Ele virou um atleta. Mas provavelmente é um case que que tem todo o perfil para se tornar um profissional de alto nível de futebol. E a gente pegando a parte profissional, a gente tem casos assim de um diretor que veio de outro país, que eu me lembro que ele veio por uma empresa, ele veio de um país europeu para uma empresa aqui da região, que ele precisava resolver um problema bem importante por um período curto. Ele veio para cá cansado, ele falou que estava morto. Em 3 meses a gente resolveu toda a questão dele, tinha uma questão hormonal dele, de ganho de peso, são vários fatores que a gente foi melhorando dele, pouco a pouco. Ele teve uma melhora da capacidade dele geral, em 3 meses, em 6 meses ele estava retornando para o país dele e tinha resolvido o problema. E era um cara que veio de um outro país para resolver um problema que ele falou, cara, não vou conseguir resolver porque eu não tô bem. E a gente consegue. Eu tenho um outro case que eu gosto muito, que a gente triplicou o faturamento dele, que todo mundo não anota faturamento de empresário com performance, tem tudo a ver. Ele teve uma melhora da performance física, daí melhorou o cognitivo, o bem-estar e tudo. Ele triplicou o faturamento dele em 12 semanas. Uau! 12 semanas triplicou o faturamento dele.
Por quê? Porque é normal, ele tá cansado, a gente melhora o cansaço, começa a fazer Não exercício. consegue nem pensar direito, Exato. ter boas respostas, né? É aquilo que a gente falou, o cortisol Decisões. alto faz a gente ter decisão ruim. Sim. A gente faz decisões ruins. Então, o sucesso a gente consegue mexer com essas bases. E às vezes as pessoas pensam, é só o sono. Cara, o sono representa ganhos financeiros. A alimentação, ganhos financeiros. O exercício físico, ganhos financeiros. E as pessoas às vezes não percebem isso. Que louco, adorei. Agora me interessei mais ainda sobre o assunto. Como que é o seu trabalho lá dentro do Instituto? Porque, pelo que eu entendi, são várias etapas ali, porque não é só a medicina em si, né? Eu também entendi que se vocês trabalham o psicológico da pessoa, como que funciona dentro do Instituto? A gente tem tudo, o caminho já organizado, mas cada um é cada um. Mas a gente tem um caminho pré-organizado, da primeira consulta, a primeira consulta a gente se conhece, é uma consulta mais longa, que a gente vai fazer diversas perguntas, vai entender se pratica exercício físico, alimentação, sono, história familiar, o que gosta, o que não gosta, o que quer melhorar, o que não gostaria de melhorar. Solicitamos exames laboratoriais e fazemos exames físicos que tem, em alguns casos a gente faz de avaliação de força, bioimpedância para entender percentual de gordura, a gente faz, depende do critério do que a gente quer, a gente chega lá, calorimetria indireta para ver a taxa metabólica basal. E daí a gente consegue, a partir disso, com exames laboratoriais, conversar com o paciente no segundo momento qual que é o objetivo e como é que a gente chega lá. Mas o que a gente fala? Que está dentro dos nossos valores. Tudo é metrificado, não é subjetivo. A gente sabe, segundo a literatura, que um paciente, que é um jogador de futebol, a gente consegue melhorar X% daquela força, X% do impulso, X%, e isso a gente vai buscando e vai vendo avaliações semana a semana para chegar lá. A mesma coisa da questão profissional. A gente coloca metas que a gente vai avaliando esse paciente, à medida do tempo vai passando, e com essas metas a gente consegue ter resultado. É um engraçado isso, Renata, porque é muito pouco falado isso no mundo. Performance profissional, principalmente. A física já é muito bem estruturada, mas a profissional é muito pouco falada. E a gente não... E isso que a gente percebeu, porque o Instituto, naturalmente, como empresário, eu acabei convivendo com diversos empresários e o que vinha de demanda eram empresários. Meus amigos são empresários e tudo. E foi aí que a gente cada vez mais trouxe o conhecimento de uma performance física para uma performance empresarial, para uma performance profissional, que é onde a gente trabalha com os diretores, com empresários, com profissionais liberais, isso. E cada processo dele de melhora a gente vai metrificando e vai sabendo onde a gente quer chegar. E pelo que eu entendi, como você falou, não tem fim. É um acompanhamento mesmo para a vida. A gente coloca como metas... Tem as metas de resultado. De resultado, que às vezes a pessoa está bem com aquele movimento, com aquele momento, beleza, que nem a gente teve esse paciente que voltou pro país dele e tudo, mas sim, se a pessoa quiser, eu trago isso como base minha, essa longitudinalidade do tratamento. É durante toda a vida. Se quiser, durante toda a vida a gente vai estar junto com esse paciente, com esse profissional, para melhorar cada vez mais desempenho, ou o que for necessário naquele momento. Entendi. E para quem é? Qualquer pessoa precisa... Você atende qualquer perfil de pessoa? Como que funciona? É justamente isso. Se a gente trabalha, se a gente tem uma escuderia, na Fórmula 1, tudo fica mais fácil. E é mais ou menos isso que a gente faz. A gente pega profissionais que são que realmente vivem do esporte, ou profissionais que trabalham em rotatividade, alto desempenho, que são diretores de grandes empresas, são empresários que lideram muitas pessoas, profissionais liberais que lideram. Bom, para essas pessoas que já têm uma alta rotatividade, que têm uma produtividade alta, que têm a gente trabalhar com uma mudança é muito difícil. Então, para qualquer pessoa normal, que a gente chame que somos nós, assim, fica mais fácil, a gente consegue ter melhores resultados até que isso. Porque pega um jogador de futebol que joga num time de Série A, pra a gente melhorar ele é difícil, mas pega um que tá recém começando agora, fica mais fácil. Então é para todo mundo, a gente consegue dar melhor resultado quanto antes a gente pegar esse profissional e quanto antes a gente conseguir trabalhar com aquele profissional, o melhor resultado tem. Então, qualquer idade? Qualquer idade. A gente atende, tem cada vez mais cedo, né? Isso é uma das coisas que dentro do esporte, principalmente do futebol, por incrível que pareça, eles já estão sendo desde novos, né? 9 anos, 10 anos estão sendo agenciados já. Verdade. Então, e você tem esse perfil também? Eu tenho um paciente de 10 aninhos. Ah, que legal! É muito legal, é muito interessante, assim, trabalhar com
com profissionais tão novos, porque a gente pega toda a questão do desenvolvimento, dando maturação dele também. Principalmente nesse caso, principalmente nesse caso. Então, provavelmente vai ser um profissional com orientação que ele tem uma tendência a cada vez ir mais longe. E quando a gente pensa, o que vai vir, dar o start na cabeça de, né, vamos pensar um empresário ali, como que ele vai chegar até você saber dessa necessidade? Cansaço. Sempre é o cansaço. O cansaço, eu acho que é o primeiro que vem assim. É o que bate. É o que bate. Porque ele nota assim, não tô produzindo tanto, tudo, mas chegou no momento que o cansaço pegou, é onde as pessoas começam a ver, olha, tem alguma coisa estranha. E aí, daí isso faz buscar. A gente tem uma tendência, as mulheres, que tanto a gente atende homens e mulheres, mas tem uma tendência a mulheres a procurar ajuda antes. Sempre, né? Sempre. Eu acho que são mais abertas. Acho que os homens têm mais dificuldade, Eles têm mais dificuldade de pedir ajuda, eu acho. Então eles chegam no momento onde está mais grave a situação. Mais dor. Mais dor. As mulheres procuram antes, então a gente consegue, quanto antes, melhor é. Sem dúvida, né? Sempre. Mas a gente consegue trabalhar também, sem problema, quando já está no momento pior, mas às vezes precisa de um pouco mais de energia. Mas a queixa principal é o cansaço. É a queixa, assim, que a gente ouve sempre. Não, e é engraçado porque... em outro contexto, né? Eu tô conversando com gente todo dia, com outros profissionais, e é geral. As pessoas, todo dia eu ouço isso. Nossa, eu tô tão cansada. Nossa, eu não aguento mais. Ai, tô sem energia. Às vezes é cedo. Nossa, eu levantei sem energia. Isso é constante. E olha que... É uma coisa engraçada, né? Porque a gente normalizou isso. Foi o que eu comecei o vídeo falando, porque, exato, todo mundo fala, nossa, acho que é normal, é por causa do estresse, é por causa da vida que a tá... idade. E normaliza. Normaliza isso. E muita gente não entende que tem uma solução. Tem solução. Tem solução. É só pensar, a gente não viveu para viver cansado. Isso não é normalidade nossa. Então, se tá cansado, tem que ver o que pode ser. Pode ser uma questão do estresse? Pode ser alguma outra questão, mas de repente é uma questão orgânica. Tem questões de estresse que a gente consegue manejar. Você percebe que profissionais de alto desempenho, eles têm uma tendência, eles fazem atividade física. Tem uma razão para isso. Para conseguir fazer o manejo maior do estresse, eles têm que fazer isso. Então, tem diversos mecanismos que a gente pode usar para lidar melhor com esse estresse. E é aquela história, não é perder tempo, gente, é ganhar tempo. E aí vem uma outra questão, porque eu ouço muito isso, a pessoa... tenho que resolver isso, e acaba querendo, por ela mesma, ver as soluções milagrosas, né? É o que vai dizer. Escutando vídeos, enfim, mas... A questão um atendimento personalizado vai fazer toda a diferença na vida dela, né? É bem importante, tem várias questões, assim, uma questão técnica, de conhecimento técnico, que o profissional tem que ter conhecimento técnico, assim, e eu fico com muito medo dessas coisas de internet, que eu brinco que são os profissionais de internet, ouve corte do podcast e repete esse corte como se fosse uma verdade absoluta, sem se questionar. E hoje tem o GPT também, né? Tem o GPT aqui também. Que é ótimo, eles são aliados, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não substitui uma consulta médica. Não substitui uma consulta médica. Então, tem um primeiro passo que é sempre isso, assim, de tomar cuidado com a questão técnica que a gente tem que ir. Segundo, eu gosto muito de falar que a relação entre a saúde com o profissional tem que ser positiva. As pessoas têm que gostar de ir lá naquele profissional. As pessoas têm que ter. Às vezes, não tem um vínculo tão bom comigo, não tem problema, ou com outro colega que do instituto, de repente ir para outro profissional, mas tem que buscar alguém que possa ser tecnicamente bom e que a pessoa consiga vínculo. Por quê? Porque se imagine ir num lugar onde você fala, nossa, eu não quero ir, ou ele vai me mandar fazer uma coisa que eu odeio, não vai adiantar. É verdade. É só pra falar que tá fazendo alguma coisa. Então, eu sempre oriento isso. E, sentiu isso, procura. Às vezes, ouve falar, ouve algum profissional que, de repente, pode ser de grande ajuda, ou estou cansado, de repente, vai no profissional. Pode ser uma questão, às vezes, boba. Ou é uma questão hormonal, é uma questão de hipovitamina. Pode ser simples de ser resolvida. E o que você vê, assim, até por curiosidade minha, né? Os casos que mais chegam mais relacionados à alimentação, a sono, ou a obesidade? O que mais chega? Qual que é a parte mais difícil de ser tratada, assim? Sono. Sono! Eu acho que a mais complicada é sono. A gente já entendeu. Ninguém acha que ser obeso é saudável.
Sim. A gente entendeu que pode ter essa dificuldade, mas ninguém acha que é saudável. Todo mundo entende que a alimentação saudável vamos descascar mais. Todo mundo entende isso. Mas o sono ainda é uma questão importante ainda. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender e validar o sono. É muito fácil chegar e ver o que você se alimenta. Pergunta qual que é a alimentação, exercício físico, isso é fácil da gente ver. Mas o sono em si, às vezes a gente não vê. A pessoa fala que dormiu, acordou cansado. Tá, beleza. Só que a gente não sabe por quê. Será que acordou de noite? Ou tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é aquele que o pessoal que ronca muito, que tem falta de ar durante o sono? Isso aí é mais difícil. Que daí, às vezes, tem que pedir para fazer polissonografia e outras coisas. Então, o sono é o mais difícil para ajustar e diagnosticar qual que é o problema exatamente dentro do sono. Nossa, e como que você consegue trabalhar isso? O sono a gente sempre pergunta como é que é o sono, como é que eu já sei mais ou menos os problemas que a pessoa vai ter. Se acorda muito de noite, como é que tem... A gente mais ou menos vai filtrando isso. Se tem uma dificuldade maior, faz a polissonografia, que a gente consegue, a pessoa vai dormindo lá, a gente tem até o aparelho, a gente faz dentro... Vocês fazem isso lá no Instituto? A gente consegue fazer em casa, que tem validade igual ao aparelho. Usa aqui, vê como é que... Usa no dedinho, consegue ver a oxigenação, a frequência cardíaca e tudo, e aí, mais ou menos a gente consegue já ter um diagnóstico mais ou menos do que pode ser de problema. E depois a famosa higiene do sono, que nem você trouxe outra vez. A gente vê, você dorme com a tela, sem tela, dorme em lugar escuro, tem barulho ou não tem barulho, faz cochilo de tarde ou não faz cochilo de tarde, dorme a noite inteira, onde você dorme. A gente consegue avaliar isso e melhorar. Mas você pensa uma coisa, se a pessoa está acostumada a dormir com TV e acha que isso não é um problema, pra gente mudar um hábito é muito complicado. Nossa. Então a gente tem que trabalhar aos poucos. Por isso que eu gosto de botar pequenas metas que a gente coloca, porque é ver pequenos resultados e a gente consegue ter uma melhor evolução. Nossa, e você entrou num campo que é muito difícil, que é a mudança de hábitos, né? E eu acho que a questão em trabalhando estilo de vida, a mudança de hábitos tá em tudo. Porque tá no hábito de fazer a atividade física, tá no hábito de ter uma alimentação saudável, tá no hábito de ter uma qualidade de sono, porque a gente acha que isso é passivo, mas é ativo, né? E como, então, tem que ter uma equipe mesmo multidisciplinar, principalmente, acho que no campo psicológico, para a pessoa realmente começar ali para pensar nessa questão desses hábitos, né? E a gente sabe a dificuldade, né, de criar novos hábitos. É muito difícil, mas eu sempre brinco assim, se você vai querer escalar uma montanha, você não começa com o Everest, você começa com uma pequenininha. Então a gente faz pequenas mudanças, e essas pequenas mudanças vão dando resultado, e quanto mais resultado vai dando, fica mais fácil de mudar, criar esse vínculo de relacionamento mais positivo, de entender tudo que você fala, de querer fazer tudo que você fala, justamente isso, pouco a pouco a gente vai mudando. E aí também depende de pessoas, tem pessoas que têm uma capacidade grande de mudanças de hábitos, e tem pessoas que têm às vezes um pouco mais de dificuldade disso, mas dá pra fazer. Dá. Pegando esse gancho, assim, como vocês conseguem identificar as pessoas que são mais difíceis e as mais fáceis? Até esse estudo que vocês fazem já consegue diagnosticar isso? Tem uma tendência, as pessoas, depende muito também de tempo, assim, imagina uma pessoa que não fez atividade física durante 40 anos da vida e vai querer começar. Vai ser mais difícil disso. Mas, o que a gente percebe? Pessoas, quando a gente pega pessoas que querem uma performance profissional ou uma performance física, atletas ou grandes empresários ou diretores, a gente percebe que eles têm uma tendência maior a aceitar mais, porque eles querem melhorar. Eles querem performar mais. Então, o que você fala, eles fazem. É engraçado isso que a gente vê a questão da performance profissional está começando muito agora, mas a performance física, os atletas, que eles têm os treinadores dele. Tudo que o treinador fala vira regra. E é engraçado que mesmo as crianças que eu pego, que são atletas mirim, tudo que eu falo, as mães e os pais falam, meu Deus, ele tá comendo vegetal, muda a vida dele. Que legal. Porque tudo que você fala, ele faz. Às vezes as outras pessoas, nós que somos mais dentro da normalidade, assim, dentro da sociedade, às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade de aceitar a mudança, mas pouco a pouco a gente muda. E aí vem uma pergunta, né? É difícil tratar isso com os adultos? É engraçado, assim, é mais difícil. É mais difícil. E quem vai lá no instituto? São pessoas que já tomaram a decisão ou às vezes é gente que tá empurrada, a gente tá sentindo muita dor e assim, vê, né, que não tá conseguindo
resolver os problemas do dia a dia. Performar tanto que nem queria e tudo. Acontece assim, tem os dois casos. Quando a pessoa toma a decisão, que a gente tem, dentro da medicina, a gente tem, dentro da área da saúde, a gente tem as fases que a gente usa até muito pro cigarro, para parar, pré-contemplação, contemplação e ação, que ação é assim, eu vou parar essa data. E é basicamente, chega pessoas com ação que são ótimos, por quê? Porque elas já tomaram a decisão. Ali. Já tomaram a decisão, falam o que tem que fazer e tal. Algumas pessoas chegaram numa pré-contemplação, pode ser que eu queira melhorar. Eu acho. Então a gente vai conversando qual que é o objetivo, quer fazer ou não. Tem diversos casos que pessoas que querem melhorar, Jorge, eu tô mais cansada e tem uma questão de obesidade, só que não quer fazer atividade física. Não, primeira coisa vai ter que fazer atividade física antes de canetinha, antes de qualquer coisa. Para quê? Para justamente, ela tem que também ter a atitude dela de querer melhorar, de ter um melhor desempenho antes de qualquer coisa, que milagre, infelizmente, a gente ainda não faz. E a questão, né, gente? Eu sempre ouço uma frase, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Precisa ser feito. E cada vez mais eu vejo que pessoas que têm o que nós consideramos dentro dessa sociedade, seja a nível de atleta, seja a nível de profissional, bem sucedido, tem uma tendência a fazer isso. É impressionante. Uma semana aconteceu qualquer coisa. Ele fala, Jorge, a culpa foi minha. Eu fiz tal coisa. Ele nunca terceiriza a culpa. Né? É impressionante isso. E é pra todo mundo. Assim, chega um menino de 10 anos, o atleta, seja o sub-20 de um time aí que tá quase entrando, ou um diretor, todo mundo, ele tem uma alta responsabilidade que eu fiquei impressionado. Gente, eu fico alegre de ver essa molecada que já tá nesse nível, né, de criança, porque a hora que, né, se tornar um adulto... Vai ser um adulto excelente. Excelente. Vai ser um ser humano excelente. Exato, não só como um profissional, mas como um ser humano excelente. Né? É lindo de ver isso. Sim. Que legal. É legal que assim, até os pais possam ouvir esse vídeo aqui e ver a importância de acompanhamento desde cedo, né? Desde cedo. E por isso, esporte desde cedo para as crianças. Não precisa não precisa necessariamente virar um atleta profissional. A gente não está falando nisso necessariamente. Mas é a formação do caráter, é a formação daquela pessoa de entender, olha, eu quero algo, vai ter um preço a pagar por esse algo que eu quero. Disciplina, né? Disciplina. É isso. Que faz toda a diferença. Faz muita. Que legal. Bom, a gente tá chegando quase 1 hora de podcast. Meu Deus, nem notei. Eu nem notei isso aí. Não, é que o bate-papo tá incrível, né? O tema é maravilhoso. E eu acho que isso é pra todo mundo. Gente, deixa eu pegar nesse ponto aqui. Você assistiu até aqui? Já pega aquele aviãozinho, compartilha aí com todo mundo, porque esse vídeo não é só pra quem é atleta, não é só pra quem tá procurando alta performance no trabalho, mas é pra todo mundo, porque a gente tá falando aqui de estilo de vida. A gente tá falando sobre longevidade. Quem não quer chegar na velhice bem, né? Eu acho que é pra todo mundo. E aquela coisa, Renata, imagine se falar, você pode viver 5 anos mais, 10 anos, quanto vale isso? Exato. Viver com os filhos, com os netos, viver bem. Bem, né? Todo mundo fala que quer viver muito, mas assim, tem como, mas tem que também ter essa responsabilidade de mudar. Fazer a sua parte. Fazer a sua parte. É tipo assim, milagre não existe. Não. Mágica não vai acontecer. Não. É você pegar as rédeas da sua vida, fazer como um bom adulto o que precisa ser feito. Exatamente. E ponto, né? Exatamente. É isso, autorresponsabilidade, sempre. E eu queria finalizar esse podcast, eu quero que você dê aquele recado para quem está nos assistindo. O que a pessoa tem um start lá, eu estou esgotado. Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer? Eu quero que você dê esse direcionamento para o nosso público que está assistindo esse vídeo. Então, às vezes, assim, quando você se sente cansado, pode ser importante procurar uma ajuda. Por quê? Porque às vezes você não consegue sair do que eu chamo assim da espiral do mal. Você fica pensando, tô cansado, não consegue pensar no que fazer e não consegue sair. Pode ser importante ter ajuda de terceiro, procurar alguém da área da saúde que pode ser fundamental. Por quê? Para ver o porquê você está cansado. É algo orgânico, pode ser algo com exame laboratorial, a gente descubra e melhore, pode ser pequenas orientações de exercício físico, alimentação, a questão do sono. Tudo isso pode ser um pequeno ajuste que vai ter uma qualidade de vida que você nem imagina que pode chegar a ter. Então eu sempre oriento, procure ajuda que pode sim melhorar a vida. Não é normal a gente se sentir cansado todo o tempo. Então, muito legal essa questão de não normalizar a gente não estar bem. Não normalizar. E não deixar para depois. Exatamente. Porque o depois, às vezes pode ser tarde, né? Pode ser tarde. Pode ser muito tarde. A gente, infelizmente, essa semana teve o falecimento de um fisiculturista que eu acabei conhecendo.
E 22 anos acabou falecendo. 22 anos? 22 anos. E assim, e ele tinha algumas podcasts que ele falava, eu não me sentia bem em tal jeito, e ele foi deixando ir. Então, às vezes, pode ser tarde, pequenos movimentos podem fazer a diferença, e esse é o pior, é a questão, a gente falou da questão da de morte mesmo, mas pode ser pequena coisa, não é normal estar sempre cansado. Imagina se você tem energia, volta para casa, vai ver melhor com os filhos, vai ver com a esposa, com o marido, vai poder fazer mais coisas, vai poder produzir mais um trabalho, vai sentir melhor, e a gente às vezes entra tanto nessa espiral do mal que não sabe que as coisas podem ser melhor do que elas são. É verdade, normaliza tudo e a gente vai empurrando a vida, né? Sim. Empurrando com a barriga até uma hora que dá os chutes que a gente vê por aí. Sim, exato. Dr. Jorge, quero agradecer muitíssimo a sua presença hoje no Conselho Saúde. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua expertise, tá aí instruindo aqui o nosso público, né, sobre informações tão importantes, relevantes mesmo para nossa vida, né? Muito obrigada mesmo de ter, né, estado esse tempo seu aqui compartilhando com a gente. Eu que agradeço, Renata, e eu acho que é fundamental isso. Uma vez eu fui numa palestra de um professor que eu gosto muito da USP, e ele falou assim, é o professor Calil, que ele tem programas dentro do CNE, e ele tava falando que assim, tá, mas como é que a gente faz? Ele falou, gente, tem tanta gente passando informação tão ruim, vamos começar a passar informação boa, que já é um caminho assim pra gente começar a melhorar. E é justamente isso. É verdade. A gente tem que estar no mínimo assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Graças a Deus eu escolhi fazer o que eu amo, o que eu gosto e o que eu sinto o maior prazer. Então eu tenho o maior prazer de estar aqui e ver as pessoas melhorando a qualidade de vida, e se podem melhorar a qualidade de vida profissional, física, você vê o social, o relacionamento, pra mim é o meu maior, é o que eu posso entregar de melhor da minha vida. Sim, porque pessoas saudáveis são pessoas mais felizes, né? Sim. E todo mundo tá sempre em busca da tal felicidade, e às vezes a felicidade tá só você se sentir bem com você mesmo, né? Sem dúvida. Que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Muito obrigada. Você que assistiu esse vídeo até aqui, então não esquece, compartilha e deixa aí seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai posso mandar aqui pro Dr. Jorge tá respondendo. Muito obrigada por ter assistido esse episódio e até o próximo Conselho Saúde.